O objetivo deste vídeo é orientar pesquisadores iniciantes, como estudantes de graduação e também mestrandos no início dos seus trabalhos na elaboração do projeto de pesquisa de abordagem quantitativa. E para muitos pesquisadores, no início dos trabalhos de pesquisa, e que começa com pensar no seu objeto de estudo, que ele vai recortar de uma temática determinada, e ele elabora o seu problema de pesquisa. Qual é a sua dúvida, a sua pergunta? Que dúvida ele pretende esclarecer com a realização do seu projeto? Então, uma vez formulado o seu problema de pesquisa, você, pesquisador, vai elaborar o seu projeto. E muitas vezes esse momento parece bastante difícil. Isso acontece com os alunos de graduação na iniciação científica, mas também acontece com estudantes de mestrado, quando ainda não tiveram uma vivência, né, mais sedimentada anteriormente com a pesquisa científica, com a metodologia científica. Então, estudantes de graduação ou de mestrado, eles enfrentam problemas semelhantes. E muitas vezes, no início, não tem uma ideia bem definida do que o projeto de pesquisa envolve e o que se espera deles na elaboração desse projeto. Então, esses problemas do início da elaboração do projeto de pesquisa podem causar ansiedade, incerteza, né, uma certa confusão, mas isso acontece tanto para os pesquisadores iniciantes quanto para os seus orientadores. E, como consequência, isso pode acabar prejudicando o início do projeto. E também contribui para que o graduando ou mestrando acabe não sentindo prazer em realizar o projeto. A partir da elaboração desse planejamento, né, em que ele vai pensar, vai criar, vai aprender e vai redigir também. Então, passando aqui para o próximo diapositivo, só a título introdutório, eu fiz aqui uma analogia entre a elaboração do projeto de pesquisa com a realização de uma pintura. Aqui está uma pintura em aquarela, então, aqui o artista, ele primeiro se defronta com uma tela em branco, e a partir dali ele vai começar a colocar cores, formas, né, na tela. Aqui é uma aquarela, né, então a pintura com tinta, né, com aquarela e com água sobre o papel. Então, alguns autores holandeses, eles fizeram essa analogia, né? Essa analogia não é de minha autoria, mas essa analogia é de autoria desses
escritores holandeses, e eles afirmaram que elaborar um projeto pode ser comparado a fazer uma pintura, a realizar uma pintura sobre a tela. Quando você também está engajado na elaboração do seu projeto de pesquisa, assim como o artista que está diante da sua tela, ele vai trabalhando continuamente com todos os tópicos e os aspectos, né, do seu projeto. Assim como o artista, ele tem as formas e as cores, né, da pintura, e essas formas e cores vão inspirando, né, para que continue no seu trabalho, né, artístico, ali naquela tela. E outro aspecto da própria analogia, que eu coloquei aqui, e que deve ser levado em conta, é a criatividade. Então, métodos criativos de pesquisa não quer dizer que você vai criar, né, métodos ou técnicas novas, mas você precisa ser criativo em resolver os problemas que surgem. Há aquela máxima, né, que diz que a necessidade é a mãe da criatividade, ou a necessidade é a mãe da invenção. E, de fato, os próprios problemas que surgem, não no sentido de problema de pesquisa, mas as dúvidas, né, os impasses que podem surgir até na elaboração do projeto de pesquisa, vão demandar criatividade do pesquisador, né? Então, os métodos de pesquisa e as técnicas não são estáticos nem fixos, né? E é preciso entender também que a criatividade está intimamente relacionada à solução, né, de problemas e também à incerteza, à superação da incerteza. Então, esses são elementos chaves da pesquisa e, portanto, da elaboração do projeto de pesquisa. Então, tendo isso em mente e também, ainda terminando o pensamento que eu estava desenvolvendo, toda pesquisa exige criatividade. A gente está falando em pesquisa de abordagem quantitativa, mas isso não significa que há necessidade de menos criatividade, né? Porque quando a gente fala, eu vou realizar uma pesquisa, né, a gente até fala de uma forma mais banalizada, né? É como se fosse fazer um ato mais mecânico, né? O rotineiro, como lavar a louça, né? Então, mas eu acho que a gente precisa comparar, quando a gente faz, vou realizar uma pesquisa, ou vou elaborar o meu projeto de pesquisa, precisa comparar esta ação, que é criativa, mas como um trabalho de tapeçaria, né? Aquele trabalho que exige atenção, criatividade, né? E muita paciência. E, dito isso, é preciso lembrar que alguns projetos são mais criativos do que outros, né? Então, essa é uma questão crucial que eu gostaria de colocar a título introdutório, né? Mas vamos aqui a esta definição. O que é um projeto de pesquisa? Então, um projeto de pesquisa
é o planejamento. É um planejamento detalhado e claro de uma investigação científica. Então, aqui, como diz Gil, que é uma referência que eu indico para vocês lerem, caros mestrandos, caros graduandos, é que esse autor, ele conseguiu, no seu livro, que é um livro que não é muito volumoso, mas ele é muito claro e ele aborda de uma forma bem didática os vários aspectos da elaboração do projeto de pesquisa. Então, aqui está a referência, esta referência que eu coloco aqui do lado, e esta referência também vou colocar no sistema, né? No SIGA e no Moodle, no caso dos graduandos, para que vocês possam ler, né, esse livro, alguns capítulos especialmente, que eu vou indicar, porque é um livro bastante, digamos, que traz muitos subsídios, né, e orientação de uma forma bastante clara e didática para o estudante de iniciação científica. Então, aqui eu coloquei essa citação direta de Gil, né, de Antônio Carlos Gil, do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Então, o planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. E aí continua a citação direta, em que Gil afirma: o projeto deve, portanto, especificar os objetivos da pesquisa, apresentar a justificativa de sua realização, definir a modalidade de pesquisa, ou seja, o modelo de pesquisa, assim como sua abordagem, e determinar os procedimentos de coleta e análise dos dados. Continua ainda Gil. Deve ainda esclarecer acerca do cronograma a ser seguido no desenvolvimento da pesquisa e proporcionar a indicação dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários para assegurar o êxito da pesquisa. Então, está na página 19, aqui da quarta edição deste livro. O projeto de pesquisa se compõe, né? Compõe-se de partes bem organizadas, né, seguindo uma lógica, e essas partes elas servem de base para o desenvolvimento de qualquer tipo de trabalho científico. Aqui, neste vídeo, vou enfocar o projeto de pesquisa de abordagem quantitativa, que é aqui o nosso métier, né? É a nossa disciplina, o nosso curso. Bem, a maioria dos estudantes e pesquisadores iniciantes na pesquisa de abordagem quantitativa não entende muitas vezes no início o que significa uma proposta de pesquisa. Nem entende a sua importância e às vezes tende a subestimar aquele momento, né, da redação, da construção e redação do projeto de pesquisa. Então, uma proposta de pesquisa é uma descrição detalhada de um estudo proposto que está sendo elaborado para investigar um problema de pesquisa, uma pergunta do pesquisador. E por isso se compõe destas partes, né? Destas partes que são organizadas logicamente para ser, digamos, a base, né? A base que vai determinar o que vai ser seguido na elaboração da pesquisa.
Então, uma proposta de pesquisa, que é o projeto da pesquisa, tem o objetivo de persuadir, de convencer os outros, né, de que você tem um projeto que vale a pena e que tem também os recursos, né, tem a habilidade e tem um plano de trabalho para concretizá-lo e concluí-lo. Então, de maneira geral, o plano de trabalho, né, é o projeto de pesquisa, quer dizer, o plano de trabalho faz parte da proposta de pesquisa e deve abordar tópicos, né, que são, digamos, universais, né, universais, independentemente da sua área de pesquisa e da metodologia que você escolher. Então, o que você planeja realizar? Por que deseja realizar esse projeto? E como fará para executá-lo? Então, um projeto de pesquisa é essa estratégia para responder a sua pergunta de pesquisa, usando, para isso, dados empíricos, né, observacionais, que você vai coletar, né, se for um estudo primário, você vai coletar no campo, né, no seu campo de trabalho, de estudo, né, vai ser um estudo ou no laboratório, mas empírico no sentido de observacional, de observar a realidade. Ou pode ser um estudo também secundário, a partir de fontes que já foram publicadas, no caso de uma revisão bibliográfica, de uma revisão integrativa, uma revisão sistemática da literatura, uma revisão de escopo, que aí você vai buscar dados secundários, né, porque os dados já estão publicados. Você vai coletar, analisar, sintetizar, reorganizar, interpretar. Então, mas independentemente de ser um estudo primário ou secundário, é preciso haver um problema, um projeto, é preciso haver um problema de pesquisa e um projeto para realizar essa investigação. Então, por meio dessas partes que estão aqui, que eu aludi aqui nesse diapositivo, essas partes que são encadeadas, né, de forma lógica para o desenvolvimento de qualquer tipo de trabalho científico, significa tomar decisões sobre seus objetivos gerais e específicos, as variáveis que você vai estudar, a primária e as secundárias, a abordagem, né, que aqui estamos falando da abordagem quantitativa, o modelo do estudo, o delineamento do estudo, a técnica de amostragem, se for uma pesquisa de campo, ou as bases de dados que vão ser usadas para buscar as evidências, se for um estudo secundário de revisão, ou então documentos, né, se for uma pesquisa documental. É preciso também que você defina quais são as técnicas de coleta de dados, quais são os procedimentos que serão seguidos para coletar os dados, e que técnicas de análise de dados serão usadas, ou que técnica será usada. Então, um projeto bem planejado ajuda a garantir que a técnica a ser utilizada, né, no caminho metodológico, as técnicas a serem utilizadas, os métodos também a serem utilizados, correspondam aos seus objetivos de pesquisa, ao seu problema de pesquisa, para que você realize, primeiramente, você elabore o projeto e depois execute a pesquisa, né, de uma forma em que as técnicas, o método da pesquisa seja consistente com
o problema que foi formulado para o seu projeto. Assim, antes de começar até o projeto, até de começar a escrever, é preciso pensar no problema de pesquisa. Qual é a sua pergunta de pesquisa? Tá? Bem, vou indo aqui para o próximo. Por que elaborar um projeto de pesquisa? Porque, como toda atividade racional, né, e sistemática, como é a atividade de pesquisa científica, há necessidade, né, imperiosa de que essas ações que serão desenvolvidas ao longo do processo sejam efetivamente planejadas, nos seus detalhes, né, necessários e suficientes. Então, não podemos seguir, eu vou realizar minha pesquisa sem um plano. É preciso ter este plano com as estratégias, as táticas que serão seguidas, tudo previsto e contido, deve estar contido no projeto de pesquisa. Bem, então, ainda respondendo a essa pergunta, por que elaborar um projeto de pesquisa? Porque o projeto de pesquisa é um mapa que orienta a pesquisa. Então, para que você esteja seguro, né, de que há uma pergunta que fundamenta todos os passos seguintes que você vai escolher, né? E que você está usando uma metodologia apropriada para estudar aquela questão que você levantou, aquele problema de pesquisa. Então, você precisa ter esse mapa para orientar o seu trabalho. Também para planejar as fases da pesquisa. Aí é preciso descrever em detalhes como o estudo vai ser realizado, como serão as fases que vão ser realizadas durante a execução do projeto. Então, isso torna o projeto o projeto um planejamento composto de ações que são ações racionais, né? São ações que preveem também o que vai acontecer no decorrer do estudo e incorpora também questões éticas, né, e práticas também que precisam ser abordadas. É claro que durante a elaboração do projeto, nem sempre são previstas todas as intercorrências, todos os, às vezes, problemas inesperados, né, que vão ocorrer. Mas essas questões e barreiras que forem ocorrendo durante a execução da pesquisa precisam ser reavaliados, né? O projeto precisa, muitas vezes, sofrer alterações para superar determinados problemas que sempre acontecem durante a execução. Então, você e o seu orientador, orientadora, vão se debruçar sobre aquela questão, aquele problema que surgiu, para encontrar soluções, né, criativas e dentro da metodologia científica para superar possíveis obstáculos que não foram previstos no projeto. Bem, seguindo, também é importante o projeto ser elaborado com todo cuidado para garantir que se tenha em conta as necessidades de recursos também para realizar a pesquisa, ou seja, logísticas, materiais, né, financiamento, recursos materiais para executar as técnicas que precisam ser seguidas no projeto, para também informar as partes interessadas sobre as intenções
que você tenha por meio da realização daquele projeto. E até para obter financiamento. Então, recentemente, esteve aberto o edital universal da FAPESC, né, do governo do estado da Paraíba, e muitos pesquisadores, né, tentaram e submeteram propostas, e para isso eles precisam, por meio do projeto, convencer que há realmente a justificativa para a realização daquele projeto, que é um problema de pesquisa relevante do ponto de vista social, do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico, organizacional, do ponto de vista prático, né, com implicações para a prática na vida das pessoas, né, de determinado âmbito, né, da sociedade. Então, e convencer também que aquele projeto é viável e solicitar aqueles recursos para financiar o seu projeto. E aqui no final eu coloquei essa citação do médico francês Claude Bernard, e que é bastante ilustrativa, né, do que representa um bom projeto de pesquisa. E é o pesquisador, na citação direta, o pesquisador que não souber o que está procurando, ele não compreenderá o que ele encontrar. Então, precisamos ter o projeto também como uma bússola, e um mapa, um plano para seguir. Bem, esse aspecto é muito importante, que é a delimitação, né, do projeto. Então, não tente cobrir com o seu projeto uma área muito ampla. É preciso evitar projetos panorâmicos. É importante delimitar e, digamos assim, focalizar um tópico dentro de uma temática abrangente. Isso significa delimitar o problema de pesquisa. Então, não se podem resolver todos os problemas sobre um tema com uma pesquisa. Então, cada pesquisador precisa delimitar, definir, né, o seu projeto por meio, né, justamente da formulação do seu foco. O projeto precisa ser monográfico e não panorâmico. Seguindo, aqui é a estrutura, né? É a estrutura do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tem o seu título, tem a introdução, que é outra seção do projeto de pesquisa, tem a revisão da literatura, os objetivos, os métodos, as referências, o cronograma, o orçamento, né, que é opcional no caso depende da natureza do projeto, né? Mas é importante também, mesmo que não seja para buscar financiamento, mas é importante colocar o orçamento para que, muitas vezes, até a própria instituição à qual você vai se candidatar, né, à seleção de mestrado, possa entender que há viabilidade técnica e a viabilidade econômica para a execução do projeto. E os anexos e os apêndices. Anexos, né, são elementos pós-textuais do projeto, e esses elementos pós-textuais, eles incluem instrumentos, carta de anuência, instrumentos que não foram elaborados pelo próprio pesquisador, né? Foi, por exemplo, uma escala que vai ser aplicada aos participantes da pesquisa, e essa escala
ela já foi elaborada por outros autores, né, que validaram a escala, avaliaram sua reprodutibilidade. A escala é um inventário, né, é um questionário padronizado que avalia determinado problema de pesquisa, né? Então, é preciso colocar como anexo também o instrumento de pesquisa que será usado. E, ou então, se for elaborado pelos próprios autores, com base na revisão da literatura, então serão, adicionados ao projeto como elemento pré-textual, como apêndice. E como anexos também se incluem o parecer do Comitê de Ética, quando já foi submetido ao Comitê de Ética, quando envolver seres humanos, né, pessoas no projeto. Também cartas de anuência, né, da instituição, onde será realizado o projeto, e vários outros documentos que são importantes, mas que não foram elaborados pelo pesquisador. Seguindo, o título. O título do projeto precisa ser conciso e deve dar uma ideia assim, geral do que está sendo investigado, do que se propõe investigar. Por quê? Porque um título muito longo, né, e às vezes excessivamente técnico, que se torna até muito rebuscado, não desperta muitas vezes o interesse, né, do leitor. Então, é preciso que o título seja conciso, mas que, ao mesmo tempo, seja informativo. Então, um título simples e informativo vai descrever o estudo ou o projeto em uma frase, né? E que deve, preferentemente, incluir aspectos do objetivo principal do estudo, ou incluir também o modelo do estudo, e, quando for o caso, né, o principal resultado esperado, quando se trata de projeto. Quando se trata já de um estudo, de um artigo a ser publicado, o principal resultado encontrado. Mas, geralmente, quando estamos escrevendo o projeto, colocamos um título que seja digamos, um reflexo, né, do objetivo principal da proposta de pesquisa. E muitas vezes a gente deixa o título para o final, às vezes coloca um título provisório, mas é mais fácil formular um título que seja conciso, objetivo, mais informativo, quando o projeto já está em fase de conclusão. Aí você coloca um título, modifica o título inicial ou provisório. Coloquei aqui algumas características, né, que o título do projeto precisa ter. Ele deve ser curto, mas não curto a ponto de não ser claro. Então, não sacrificar a clareza também por causa da necessidade de concisão, né? Então, curto quanto, né? Quanto? Então, não mais do que 10 a 12 palavras. Acima disso, já fica um título muito longo. Um título com mais de 15 palavras, além de ser antiestético, reflete falta de concisão e até uma certa prolixidade. E também o título ele pode ser decomposto, né, em um título com um subtítulo. Quando ele é mais longo, então, para, digamos assim, minimizar, né, essa questão, né, de ser um título longo, pode-se colocar título e subtítulo também. Seguindo. Aqui eu coloquei alguns exemplos de projetos, né, que meus alunos de iniciação científica realizaram. Por exemplo,
a influência do padrão de sono noturno sobre a evolução do paciente hospitalizado em um hospital universitário. Foi o título de um projeto de iniciação científica. Esse foi um estudo de coorte, ou seja, um estudo longitudinal, para avaliar a influência, né, preciso que esses pacientes hospitalizados, lá no nosso hospital universitário, eles sejam acompanhados, né, do início ao final da internação. Então, esse foi, digamos, em termos de temporais, né, de recorte, foi esse feito ao longo da internação. Outro título, fatores de risco para perda de sensibilidade plantar no diabético. 2 pontos. Então, vai ter aqui um subtítulo. Subtítulo, estudo caso controle em ambulatórios de endocrinologia. Também foi realizado no Hospital Universitário por uma aluna de iniciação científica. E, veja, aí colocar aí o subtítulo também torna esse título mais, né, mais elucidativo e já incluiu o tipo de estudo, o modelo do estudo e também o cenário do estudo. Então, a meu ver, é um título que é claro, que é um título que está, digamos, no limite, né, da concisão, mas é um título que é bastante claro e que reflete a pesquisa, o projeto de pesquisa. Outro, também de alunos de iniciação científica, que já foram realizados, foi interação estudante-paciente na iniciação ao exame clínico do novo projeto pedagógico do curso de medicina da UFPB. Tá? Então, são títulos de projetos que ajudei os meus alunos, meus orientandos de graduação a formular. Aqui é só para a gente lembrar que o título do projeto deve ser conciso, mas não vago, genérico, né? Porque aí vai se comprometer a clareza, né? Então, por exemplo, esse título aqui primeiro, que aí esses são exemplos aliás, são exemplos de artigos que eu capturei na literatura, né? Na literatura da área da saúde. Por exemplo, um título adequado: Fatores associados ao baixo risco cardiometabólico em mulheres obesas. Título adequado, né? Basicamente, tem um objetivo da pesquisa, tá? E inclui o que é que vai ser pesquisado em termos de variáveis, são os fatores associados ao baixo risco cardiometabólico. E também a população, mulheres obesas. Esse outro também é adequado, avaliação do rastreamento do câncer do colo do útero na estratégia de saúde da família no município de Amparo, São Paulo, Brasil. Adequado, tá? Então, refletiu o objetivo, refletiu a população, refletiu o cenário, o local do estudo. Perfeito. Agora, veja um título que eu encontrei também na literatura, por meio de bancos de dados, né? Por meio do banco de dados da Cielo. Obesidade na mulher. Veja que título mais amplo, vago, muito genérico, né? Outro título adequado: Fatores associados à realização de cesariana em hospitais brasileiros. Também adequado. E se não fossem hospitais brasileiros, hospitais do estado da Paraíba, por exemplo. Esse último aqui, ele também é muito vago, então, portanto, inadequado. Distribuição espacial e sazonal da leptospirose. Onde? Quando? Em que população? Então, isso é importante observar. E aí vem o tão aclamado problema de pesquisa, né? Eu sempre
bato na tecla, né, repetidamente. Problema de pesquisa é importantíssimo. O problema de pesquisa é a diretriz para se definir tudo, desde o delineamento, que é o modelo da pesquisa, abordagem, né, a natureza da pesquisa, termos metodológicos, variáveis, técnica de coleta de dados, amostragem, técnicas de análise dos dados. Então, veja que tudo começa do problema de pesquisa. Então, vou deixar para uma outra videoaula o enfoque de problema de pesquisa. Né? Então, o que é um problema de pesquisa adequado, um bom problema de pesquisa? Como formulá-lo? Então, será outra videoaula, né? Porque aí já se torna muito longa. E acredito que esta não vai ser suficiente para terminar de falar sobre o projeto de pesquisa. Provavelmente eu vou interromper e continuar em outro vídeo. Né? Então, aqui continuando, ainda são aspectos importantes da introdução, a justificativa. Então, a justificativa contém argumentos que devem ser apoiados na revisão da literatura. Então, você vai falar da relevância do ponto de vista teórico, prático, do ponto de vista da sua área de pesquisa, em termos de contribuição, importância social, importância teórica, né, para aquela área, né, em termos de contribuição teórica. E a revisão. Essa revisão aqui é a revisão da literatura, revisão do que já tem escrito. Revisão do que já tem escrito. Sim. Só um instante que eu estou terminando uma aula. Aí eu já atendo, tá? Sim. Então, a revisão da literatura. Num projeto, né, no estilo formal, né, de projeto de pesquisa, a revisão da literatura muitas vezes fica em a capítulo à parte, em uma seção à parte. Mas muitas vezes também, dependendo das normas, né, as normas que foram colocadas, por exemplo, no seu curso de graduação, para o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, no seu mestrado, às vezes se exige que a revisão da literatura seja uma seção à parte no projeto, e em outros programas se pede que fique a justificativa e a revisão da literatura fique dentro da introdução. Mas como ficam muito longas, então se coloca a justificativa geralmente. Né? Então, eu oriento meus alunos, no caso do mestrado, a colocar a justificativa em uma sessão, mesmo que sejam só 2 páginas, e a revisão da literatura ou fundamentação teórica em outra sessão. E porque a revisão da literatura ela é um pouco mais longa e envolve vários tópicos. Então, a revisão da literatura tem subtítulos, a introdução não tem subtítulos. A revisão da literatura tem subtítulos. E, e a hipótese de pesquisa, que não é obrigatória. Em estudos descritivos, geralmente, não há hipóteses de pesquisa, nem estudos exploratórios. Mas em estudos explicativos, há hipóteses de pesquisa, deve haver hipóteses de pesquisa. Então, o que é a hipótese de pesquisa, ou as hipóteses de pesquisa? São respostas provisórias levantadas pelo pesquisador para responder à sua pergunta de pesquisa. Então, esses aspectos fazem parte da introdução do projeto, sim. E devem ser desenvolvidos, né, nessa sessão de introdução de forma lógica, coerente, de forma clara, concisa, né? Mas, como eu disse, muitas vezes, na introdução, se coloca o problema de pesquisa, as hipóteses, né?
o contexto, a justificativa, e a revisão da literatura fica em outra seção, em outro capítulo. Então, depende, digamos, das normas do seu curso ou do seu programa de pós-graduação. A introdução, então, eu vou incluir nessa primeira parte sobre essa apresentação a respeito da elaboração do projeto de pesquisa, vou deixar como uma primeira parte, até a introdução, e depois justificativa, objetivos, metodologia, referências, cronograma, eu vou deixar para a segunda parte, para que não fique o vídeo muito extenso. Então, a introdução deve despertar interesse. Deve mostrar a relevância do seu problema de pesquisa, a prevalência da condição e da situação, ou do objeto que você pretende enfocar. Se for em caso de alguma afecção, né, ou agravo à saúde, falar sobre a questão da a morbimortalidade daquela situação, daquela condição. E também é importantíssimo colocar as controvérsias e lacunas sobre aquele problema de pesquisa na literatura, ou seja, no conhecimento, né, na área de conhecimento a qual está, na qual está inserida a sua temática e o seu problema de pesquisa também, deve sempre, na introdução, haver menção a essas controvérsias. É uma questão que já foi pesquisada, mas tem controvérsias acerca desse problema de pesquisa, ou então há lacunas que não foram bem esclarecidas, e até há casos em que pesquisadores que publicaram outras pesquisas semelhantes já colocam nas suas conclusões que pesquisas posteriores, que pode ser a sua, pesquisas posteriores deveriam enfocar tal e tal aspecto que não ficou adequadamente explicado ou esclarecida nesse estudo. Então, muitas vezes você encontra o seu problema de pesquisa nessas sugestões de estudos posteriores, né, de trabalhos, em relatórios de pesquisas já realizadas e que são publicadas. As referências, né, devem ser bem selecionadas, de preferência referências recentes, né, pelo menos até 5 anos atrás, né, mas muitas vezes precisa de haver referências históricas, né, então depende do tipo do trabalho. E referências mais importantes, né, na introdução ao verbo no presente, né, ou então pode ser também no futuro, quando você já enfoca o que será pesquisado, então, mais de preferência o verbo no presente, enquanto na metodologia, no projeto, como vamos ver, o verbo vai estar no futuro, né? E no relatório da pesquisa já realizada, vai estar no passado. Veja, a introdução, de maneira ideal, não deve ter subseções, ou seja, subtítulos. A revisão da literatura ou fundamentação teórica é uma seção que tem subtítulos. A metodologia tem subtítulos, mas a introdução não deveria ter subtítulos. E aí, a revisão da literatura pode, como já antecipei, fazer ou não parte da introdução. Como eu repito, depende se tiver um modelo a ser seguido no seu programa, no seu curso. Há um modelo para seguir no seu trabalho de conclusão de curso. Então, seguir aquele modelo. Se no modelo se preconiza que a revisão da literatura deve ser incluída na introdução, então a introdução vai ser mais longa, mas ela está ali na introdução. Mas o que é mais comum, principalmente no mestrado, é que haja, e até nos projetos para o programa de bolsas de iniciação científica, o PIBIC, há sempre a sessão de revisão da literatura, a introdução e revisão da literatura.
né? Depende do edital também. E também, se você for submeter o seu projeto para obter financiamento, né, em instituições de fomento à pesquisa, é preciso também que você siga a, digamos, a diretriz, né, que está no edital, se houver, para o modelo não, para os itens que devem compor o seu projeto. E aqui, ainda fazendo parte da introdução, por isso que coloquei aqui introdução, 2 pontos, revisão da literatura, porque estou aqui considerando a revisão da literatura nos modelos nos modelos de projeto, não de estudo, né, nos modelos de projeto, em que a revisão deve estar, se sugere que a revisão esteja contida na introdução, tá? Mas, no caso do mestrado, geralmente, a revisão da literatura é um capítulo à parte. Então, vou pausar aqui este vídeo para continuar posteriormente e no sentido de não torná-lo muito longo, excessivamente longo. E a segunda parte desta videoaula será a continuidade, então, falando ainda da revisão da literatura, do problema de pesquisa, das hipóteses, da justificativa, aí vem os objetivos, né, tanto geral como específicos, alguns exemplos, né, e aí vamos estudar a seção de métodos, extremamente importante na elaboração do projeto de pesquisa. Então, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo com a continuação dessa apresentação sobre revisão, sobre elaboração de um projeto de pesquisa. Então, assim, interrompendo a gravação.